Boa noite, meus queridos. Um ótimo final de semana para todos. Estamos realmente findando a semana, iniciando o mês, mês de fevereiro chegou, junto com ele muitas bênçãos, muita alegria, muita felicidade, o amor de Deus determinado em nossas vidas. Quero compartilhar brevemente com os amados aqui no livro de Êxodo, mas um pequeno título para dizer aos meus queridos: quando Deus ordena, o homem vai. Quando Deus ordena, o homem vai. Seja lá quem for, vai. Só precisa ser ordenado pelo Senhor. O texto de hoje é Êxodo capítulo 3, os versículos 1. Farei uma pequena leitura aqui. Diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão com que o povo do Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo Israel. Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido por todos nós, um texto já muito bem explorado por vários pregadores, temos várias mensagens nesse texto. Mas o que eu quero mostrar aqui e refletir é como Deus se importa com a aflição do seu povo. Deus age para livrar, para amenizar, para tirar o sofrimento da vida do seu povo. E muitas vezes Deus faz isso tirando o seu povo do meio do sofrimento. Que bom, que maravilha, que Deus precioso é esse, que mesmo quando nós descemos, mesmo quando nós saímos, quando nós vamos ao meio do sufoco, do aperto, do sofrimento, Deus nos conduz de volta. Ele nos
transporta. E sempre o plano de Deus é melhor para nós. Deus diz que o seu povo precisa sair do meio do sofrimento, dos opressores, sair de uma terra que não lhes pertence para um lugar, para uma terra boa, produtiva, que mana leite e mel. E esta terra, Deus já havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por isso Deus os menciona dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ah, meus queridos, Moisés teve medo, cobriu o rosto, mas o diálogo continua. Deus abre esse diálogo profundo com Moisés, mesmo que Moisés não tivesse atento no momento para a palavra, para a promessa do Senhor, para a ordem de Deus, dizendo vai. Moisés discute, Moisés pondera em tantas coisas, mas o certo é, o chamado de Deus não volta atrás. Deus não é homem, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra do Senhor é fixa, é uma só, e a ordem dele, a palavra dele, é o mandamento dele, todo e qualquer homem obedece. Esse chamado é um chamado irrecusável. Por mais que o homem insista em discutir, em apresentar desculpas, mas ele vai. Porque Deus não muda, Deus não volta atrás. Ele disse: eu tenho visto a opressão do meu povo. Ele disse: o clamor do meu povo chegou a mim. Ó, meus amados, você está sofrendo? Você está passando dificuldade? Você precisa clamar? Então clama. Fala com Deus, pois o seu clamor sobe a Ele. Ele te assiste, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te atende e Ele te socorre, porque Deus vem em nosso socorro, mesmo quando nós pecamos contra o Senhor. Ele mesmo nos busca, produz o arrependimento, a tristeza, a dor, o pecado, e Ele mesmo traz o perdão, a paz e sara a nossa ferida. Venha ao Senhor, deleite-se nele, abre o seu coração, deixe a graça do Senhor ser derramada em você e faça de sua vida um instrumento nas mãos do Senhor. Vá, se o Senhor te chama, obedeça, diga sim, Senhor, porque observe o texto, Moisés relutou, lutou, insistiu, se desculpou, e em todas as coisas Deus é Deus e Moisés foi. Nada prevaleceu de todas as desculpas de Moisés, de todos as suas queixas. A vontade do Senhor prevalece. Deus tem o melhor para nós. Que esse final de semana traga muitos regozijos para todos nós, muitas bênçãos. Deus abençoe. Um grande abraço, ótimo final de semana para todos nós. Amém.